Minha amiga, meu amigo, o blog da cidadania está chegando ao 500 mil de inscritos. Falta muito pouco, apenas 3.000. Ajude-nos a chegar lá, se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando os nossos vídeos. A democracia agradece e nós também. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de outubro de 2023. São 8 horas da manhã. PGR interina planeja golpe contra Lula. Sim, Eliseta Ramos, há um mês no cargo, ela vem tendo uma atuação marcada por discrição e despachos consonantes com bandeiras caras ao governo. À espera da decisão de Lula sobre o novo Procurador-Geral da República, a PGR interina em questão acena a pautas de esquerda em 1/3 das manifestações no STF. Mas o que é que isso quer dizer em termos de ela representar um risco para o governo Lula, inclusive para o projeto de país que começou a se desenhar em 1º de janeiro desse ano? Simples, Eliseta jamais foi de esquerda, jamais será de esquerda. Ela assinou um manifesto em apoio a Sérgio Moro quando ele começou a ser questionado em 2019 durante a Vaza Jato. Então, o que é que está fazendo essa senhora se alinhar a pautas de esquerda, a pautas governistas? Como você já pode prever, é a intenção de permanecer no cargo, de ser efetivada no cargo. Na verdade, ela só continua no cargo até agora porque não tem criado problemas ao governo. Ela tem votado dessa forma, na verdade não votado, ela tem tomado decisões dessa forma que eu estou descrevendo aqui, e a vantagem do governo federal, do presidente Lula, ao manter a Eliseta no cargo, é que, como ela é interina, ela pode ser demitida na hora em que ele achar necessário. Então, com isso, ele aumenta o poder de fazer uma escolha mais precisa para o STF. A mídia pressiona. A mídia pressiona porque os candidatos postos ao STF até o momento são considerados pelo Planalto como conservadores ou como inconfiáveis. E não se trata aqui, temos que explicar, de querer aparelhar a Procuradoria-Geral da República, como fez Jair Bolsonaro, que colocou ali um engavetador geral que engavetou tudo que havia contra ele, todos os pedidos de investigação, tudo. O que, na verdade, o Lula quer é não ter um inimigo na Procuradoria-Geral da República, como aconteceu nos mandatos anteriores do PT. Veja bem que é o excesso tanto para lá quanto para cá. Nos governos do PT, todos os procuradores gerais da República indicados por Lula e Dilma acabaram se transformando em fonte de problemas para o governo em situações que jamais se comprovou que havia razão para a ação desses procuradores. Foram ações ideológicas. Por exemplo, o Gurgel e o Janot, eles simplesmente ajudaram a dar o golpe em Dilma Rousseff, né? E criaram todo esse problema que você está vendo no Brasil. Então o Lula não quer uma proteção, mas ele quer alguém que não se transforme em um inimigo na PGR. Muito bem, o que é que acontece com Eliseta? Ela completou um mês no cargo na quinta-feira com essa atuação marcada por discrição e despachos caros a bandeiras de esquerda no governo Lula, e em 30 dias à frente do Ministério Público Federal, a sua gestão emitiu pareceres em favor dos direitos das mulheres, dos negros, dos casais homoafetivos, desalojou aliados do seu antecessor, Augusto Aras, e cadeiras-chave, e lançou mão de uma saída administrativa que eleva as chances de investigação
para as investigações contra Bolsonaro ganharem celeridade, ou seja, velocidade. Levantamento com base em informações da própria PGR revela que de 29 ações, agravos internos e recursos apresentados pelo órgão ao Supremo, desde que Liseta assumiu, 9 deles, 31%, acenam a temas considerados prioritários pela esquerda. Os movimentos se incluem, por exemplo, a tentativa de derrubar leis estaduais que limitam o percentual de mulheres em órgãos militares, a defesa de concessão de licença maternidade para mães não gestantes em união homoafetiva e um pedido de não aplicação da tese do marco temporal também para terras quilombolas. Os posicionamentos alinhados ao governo também ganharam destaque no portal da PGR. Das 79 notícias publicadas no período, pelo menos 43% continham manifestações consonantes com pautas progressistas, como a inserção de indígenas na política e a inclusão de pessoas transgênero no sistema de cotas de concursos públicos. O que acontece é que o histórico dessa senhora deixa muito claro que ela não pensa assim, que a conduta dela só está sendo essa porque ela quer permanecer no cargo. É uma pessoa ambiciosa que chegou a reclamar da nomeação, na verdade, da falta de um veículo com motorista para transportá-la durante um período ali que ela teve alguma dificuldade com o motorista, dizendo que se queriam que ela pegasse um Uber para se locomover, não é? Como se fosse, talvez, sei lá, um membro da nobreza, uma rainha, uma chefe de Estado, que não pudesse transitar como qualquer mortal comum. Então, o risco que está sendo visto, inclusive no governo, é que isso seja um golpe contra o governo, uma tentativa de enganar Lula e fazê-lo efetivá-la no cargo. Se o Lula efetivar a Liseta no cargo, ele não pode mais demiti-la por 2 anos. Ela terá 2 anos, ou seja, 2024 e 2025, para fazer o que quiser. E o que é pior, neste momento, nada garante que ela não tome alguma decisão que depois não possa ser revertida. Então ela tentou, inclusive, mostrar desapego ao cargo, pedindo ao Lula para nomear logo um procurador da República, tal, como se fizesse sentido, não é, que ela quiser sair logo de um cargo onde ela tem mais poder, tem mais regalias, mais privilégios. Isso alguém que fez um escarcéu porque estava com dificuldade para arrumar um motorista para conduzi-la por aí. Então realmente ela não engana ninguém e o Lula tem um problema sério na mão, porque deixá-la no cargo faz com que ela possa tomar alguma decisão que ela só vai revogar se quiser. Enquanto ela estiver no cargo, as decisões dela são válidas. O Lula pode demiti-la e colocar um procurador-geral da República para entrar e desfazer a decisão que ela tomou. Não dá. Uma vez tomada a decisão, aí vai ficar muito mais difícil de desfazer. Então, realmente, o ideal seria que Lula encontrasse logo um nome para a Procuradoria-Geral da República, porque o conforto que a Liseta Ramos está oferecendo ao governo federal é um conforto envenenado que pode sair pior do que se espera. Então aí é agora verificar o que é que pode ser feito, um nome precisa ser encontrado e a própria mídia está pressionando muito, claro que com intenção de diminuir o poder do Lula, porque hoje ele tem poder com essa mulher no cargo, porque ela tem que dançar miudinho conforme a música para continuar no cargo e ter a chance de ser indicada, mas ao mesmo tempo ele se expõe a uma traição, a alguma trapaça, e é alguém que não se pode esquecer, tinha ligações ou tem ligações com Sérgio Moro.
E o Conselho de Segurança da ONU tenta hoje uma nova pauta humanitária em Gaza. A situação em Gaza, a reação desproporcional de Israel, está produzindo uma situação que, acredite quem quiser, fez até o presidente dos Estados Unidos pedir comedimento ao Benjamin Netanyahu. Então a gente vive um momento muito triste na história da humanidade, um momento de muita dor, com essa opressão desumana contra os palestinos. E aqui ninguém está negando que tem israelenses sofrendo, ninguém nega que houve abuso no ataque aos israelenses, mas o que está sendo feito com os palestinos é um crime contra a humanidade e ninguém que tenha um pingo de decência pode se recusar a reconhecer isso. A gente quer direitos para os israelenses, a gente quer direitos para os palestinos. Agora, essa reação desproporcional contra os palestinos precisa parar já. E hoje o Conselho de Segurança da ONU vai tentar parar com essa loucura. TSE retoma nesta semana julgamento que pode condenar Bolsonaro pelo 7 de setembro. O TSE vai dar uma punição, pode dar ainda uma punição ainda pior para Bolsonaro. Até o momento, 2 ministros votaram pela condenação, mas o que é que acontece com esses casos no TSE? Você vai dizer, mas o Bolsonaro já foi condenado a 8 anos de inelegibilidade, ele só vai poder ser candidato em 2030. Então o que mais que o TSE pode fazer se não dá para somar as penas de inelegibilidade? O que acontece é o seguinte: todas essas ações no Tribunal Superior Eleitoral encerram o risco de degringolarem para ações criminais e multas pesadíssimas. Por exemplo, esse julgamento ele pode resultar em multas próximas de R$1 milhão só para o Bolsonaro e para outros agentes. Então, além de tudo isso, o TSE pode, como já fez antes, propor ainda mais ações contra o Bolsonaro na justiça criminal. Ações criminais contra o Bolsonaro vão continuar aumentando essa quantidade impressionante de ações criminais que já existem contra ele. Então, esta semana, o Bolsonaro vai ficar mais próximo ainda de receber justiça. Na melhor das hipóteses, ele vai ter multas pesadíssimas para pagar. E ainda há um bônus nesse julgamento dessa semana, que pode tirar o Braga Neto das nossas vidas, pelo menos no que diz respeito à possibilidade de ele continuar na vida pública como político. Oposição na Câmara decide expor nomes dos conservadores infiéis. O partido de Bolsonaro, na verdade, o TSE vai dar, o partido Bolsonaro começa a encolher na Câmara dos Deputados. Os bolsonaristas listam aliados que votam com o governo, mas levantamento atinge parlamentares do próprio PL. A lulização na Câmara está atingindo o bolsonarismo. A oposição ao governo do Lula na Câmara dos Deputados tem enfrentado resistência até mesmo entre seu grupo. Boa parte dos deputados de direita, conservadores e patriotas ignora que apoiaram Jair Bolsonaro no ano passado e nas votações da casa e tem seguido orientação do governo. Ou seja, existe um processo de lulização na Câmara dos Deputados que atinge em cheio o bolsonarismo. E o partido do Bolsonaro começa a encolher. A aproximação com Lula e movimentos para as eleições de 2024 geram debandada no PL. 5 deputados federais já deixaram ou negociam a saída do partido. Movimento seguido também por lideranças regionais.
Cerca de um ano depois de emplacar a maior bancada da Câmara, o PL vive um momento de debandada, motivado por aproximações com o governo Lula e por disputas internas mirando as eleições municipais de 2024. 5 deputados federais já desembarcaram ou negociam uma desfiliação do partido de Bolsonaro. Só com esses 5, o partido de Bolsonaro acaba ficando, em vez de 99, vai ficar com 94. Você vê que da esquerda para a direita tem Ricardo Salles, Yuri do Paredão, esse aí já está muito mais fora do PL do que parecia, João Maia e Cabo Gilberto. Então aí a consequência direta da degenerescência do bolsonarismo. E o Congresso dá mais verba de saúde a quem menos precisa. O Congresso ignora as cidades mais pobres ao destinar emendas da saúde. A conclusão é de estudo do GIF, que sugere a parlamentares melhor direcionamento de verbas. O GIF é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. E esse estudo mostra que os parlamentares usam as verbas que o governo dá, as emendas parlamentares, não de acordo com a necessidade do país, de quem mais precisa de dinheiro da saúde, mas sim daqueles redutos eleitorais desses deputados. E é por isso que as emendas parlamentares são tão ruins. E isso só vai acabar quando esse modelo de presidencialismo de coalizão, que permite essa profusão de dezenas de partidos, acabar. O Brasil não pode ter mais do que 2, 3, 4 partidos. Nenhum país é administrável com uma pulverização de partidos igual a essa. Isso resulta nesse toma lá da cá imoral que a gente vê no Congresso. E o nome que Flávio Bolsonaro acredita passar com mais facilidade para o STF demonstra que o bolsonarismo tenta escolher ministro do STF. O Flávio Bolsonaro quer colocar o Bruno Dantas, o presidente do TCU, no STF. E, na verdade, ele diz aí que o Flávio Dino tem mais dificuldade de passar, e aí ele tenta empurrar alguém que seja mais simpático à direita, como o Bruno Dantas, que tem um passado aí um pouco dúbio, não é? Ele nos últimos anos tinha sido um adversário do bolsonarismo e tal, mas o fato de o Flávio Bolsonaro querer que vá ele para o STF é muito significativo. E na verdade o que acontece é o seguinte: a decisão do Lula, que já está mais do que tomada, a menos que algo muito raro aconteça, a decisão do Lula de colocar o Flávio Dino no STF está mais do que tomada, porque o Lula sabe muito bem, minha amiga, meu amigo, que essa guerra não terminou e que a arena onde ela vai ser travada vai ser no Supremo Tribunal Federal. E ali, se o Lula não tiver, se o Brasil não tiver um defensor da democracia que seja capaz de brigar, comprar a briga e não ficar em cima do muro, como fez o STF no impeachment da Dilma, o Brasil pode sofrer um retrocesso histórico. Deputado sindicalista votou contra a taxação dos mais ricos. O fato é o seguinte: só o PL e o Partido Novo foram contra taxar os mais ricos. Luiz Carlos Mota diz que seguiu a orientação do partido. Esse deputado que é sindicalista, imagina, um sindicalista no PL, o que é que está fazendo um sindicalista no PL? Ele preside a FEComérciários e tem sido questionado por ter votado contra o projeto de lei sobre tributação dos chamados fundos exclusivos, usados por super ricos e das offshores, também taxação das offshores. A FEComérciários é a principal entidade sindical do comércio paulista. E aí ele diz que votou
de acordo com a orientação do seu partido, e a nota diz que a decisão dele reflete não apenas a coesão com diretrizes partidárias, mas também uma abordagem fundamentada na convicção de que a produção individual é mais crucial do que a simples consideração dos ganhos. É esse blá 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 neoliberal que na verdade tenta fazer todo mundo de idiota, como se alguém caísse numa conversa dessa. Ele tenta dizer, com essas palavras aí que você não entende nada porque é cheia de vai e vens, ele tenta dizer o seguinte, que taxar os mais ricos é ruim para os mais pobres. E Lula e Bolsonaro viram cabos eleitorais de peso em 2024. Eles se enfrentam de novo no ano que vem e eles vão ter muito peso nas eleições e vão influir fortemente nesse processo. Lula tem a vantagem de ser presidente da República, né? Então a luta não vai ficar muito favorável para o Bolsonaro e é importante que a esquerda, que o progressismo volte aos municípios brasileiros. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu vou dar um testemunho pessoal rapidamente. Está se construindo uma quantidade de condomínios de alto luxo pela cidade que vai transformar essa cidade num cemitério, em corredores escuros. Se você for algum dia à Europa, você vai ver que os prédios são limitados a 4, 5, 6 andares no máximo. São raros os arranha-céus nas cidades europeias, inclusive nas capitais são poucos, porque esses arranha-céus, esses prédios muito grandes, eles reduzem a qualidade de vida nas regiões. E existe um limite e tal, e aqui, por exemplo, na região mais central, mais abastada de São Paulo, região próxima à Avenida Paulista ali, e outros bairros considerados nobres, estão sucumbindo a uma especulação imobiliária para condomínios de luxo inacreditável. Não vai sobrar uma casa nesta região. Antes amigável, o Senado agora manda recados para o governo. O que significa isso? Que senadores de direita vão seguir atacando o STF, tentando tirar poder do STF e, na verdade, essa rejeição do indicado de Lula para a Defensoria Pública foi o mais recente episódio do Senado de tentar enquadrar o governo e o STF. E o que eu posso dizer por enquanto para você é que isso não vai dar certo, eles vão dar um tiro no pé. E vem aí uma bancada negra na Câmara dos Deputados. Olha, essa é uma boa notícia, pessoal, porque nós temos um Congresso Nacional que está há anos-luz de representar a pluralidade da cidadania brasileira, do povo brasileiro. São só deputados homens, brancos e ricos que nós temos na Câmara dos Deputados. É esmagadora a presença de homens ricos, brancos e velhos, inclusive. Não tem juventude, não tem mulheres, não tem negros, não tem indígenas, tem uma quantidade mínima dessa pluralidade e é essencial que se torne o Congresso Nacional mais plural do ponto de vista de refletir a sociedade brasileira. Vitória de Lula sobre Bolsonaro completa um ano. Faz um ano que o Lula nos salvou de Bolsonaro. Ele venceu Bolsonaro no último domingo de outubro do ano passado. A vitória foi com margem apertada, de pouco mais de 2 milhões de votos, mas foi o suficiente para nos salvar do desastre que é Jair Bolsonaro. Era, é e sempre será. Vamos comemorar. Familiares de desaparecidos lutam desde janeiro pela volta da comissão de mortos e desaparecidos. Os familiares dos desaparecidos, as vítimas da ditadura, tentam retomar a luta que o bolsonarismo inviabilizou.
muita sorte e muito apoio para todos eles, porque esse período triste da nossa história precisa ser purgado e a justiça precisa ser feita. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.